Olá, prezados amigos! Vamos hoje, nesta aula, falar sobre a relação da depressão, da espiritualidade e da religiosidade. Por que nós conversamos sobre esse tema? Porque ele está dentro dos níveis da consciência da terapia transessencial. Lembrando o nível físico-biológico, o nível vibracional, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual ou do self. O termo self foi cunhado por Jung, Carlos Gustav Jung, que entendeu que nós teríamos, além do ego, nós teríamos uma camada, um núcleo mais sutil da nossa consciência, que ele denominou de self. Então, nós importamos esse termo para o nosso trabalho de terapia transessencial. Então, a espiritualidade e a religiosidade fazem parte desse campo, da consciência e do self. Agora, para a gente continuar nosso assunto, vale a pena a gente definir o que os cientistas, o que os estudiosos do assunto denominam de espiritualidade e denominam de religiosidade. Então, dentro de uma concepção bastante ampla, religiosidade é um grupo de crenças e rituais professados por uma instituição organizada com o objetivo de percorrer o caminho da espiritualidade. Isso é o conceito de religião. Agora, o conceito de espiritualidade é a busca do sentido da vida, de algo superior, do sagrado. Ela não se limita a crenças e nem a um grupo de regras religiosas. A espiritualidade é algo amplo, qualquer um de nós podemos ter, independente de termos ou não uma religião. Então, nesses 30 anos de interesse, de estudos dentro das áreas psicoterapêuticas, psicológicas, na área da neurociência, há uma busca de entender a relação da espiritualidade e da religiosidade com a saúde, com a qualidade de vida e, no nosso caso desse curso, com a superação da depressão. Então, esse assunto é de suma importância. Nós estamos desenvolvendo esse tema, tanto para você que está vivendo uma depressão, como para os seus familiares, pessoas que querem entender a depressão e também profissionais que querem acolher, que querem ampliar melhor a sua visão e o seu tratamento dos seus pacientes. Continuando. A busca dos pesquisadores é entender a relação da espiritualidade e da saúde. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pesquisadora médica e professora da Universidade de Washington, a Cristina Puchalski, que desde 2001 ela vem incluindo no currículo do médico da Universidade de Washington e também de várias universidades americanas a disciplina sobre a espiritualidade. Então, esses alunos médicos, eles estão estudando o que é a espiritualidade, como é que ele se posiciona diante da espiritualidade de seus pacientes. Não significa religião, mais uma vez eu estou esclarecendo a vocês. Claro, cada um pode ser sua religião, sua escolha, sua opção, mas eu estou falando aqui de um conceito que é algo do sagrado. Então, por exemplo, num paciente que está vivendo um estado terminal, muitas vezes eles querem conversar sobre a morte, querem falar com os seus familiares, eles querem conversar sobre o que está significando para ele, ou então até de fazer alguma aproximação com alguém que houve um desafeto e nesse momento ele sente vontade de conversar, ou mesmo questões financeiras, questões de família e etc. Então, o que é que propõe a doutora Cristina Puchalski? Que dessas disciplinas sobre a espiritualidade, o médico deva estar aberto para conversar sobre a morte, sobre a terminalidade, sobre a possibilidade de não cura da doença. E isso, normalmente, nós médicos temos um certo receio. A gente sabe que quando nós estamos diante de um paciente terminal, o nosso propósito, nosso empenho
é de melhorar e de curar esse paciente. Isso faz parte da função médica, lógico. Mas também, hoje, a partir da medicina paliativa, a partir dos estudos de vários profissionais, incluindo a espiritualidade, no seu contexto de relação médico-paciente, tem entendido que conversar também sobre a morte, na medida que o paciente demande, tenha necessidade, precise falar sobre isso. Então, isso é importante, que nós, terapeutas e médicos, estejamos abertos para ter essa conversa com toda tranquilidade, com todo acolhimento possível para essa fala, para essa demanda desse paciente. Então, a doutora Cristina Puchalski, ela fez essa ampliação do currículo médico, incluindo esse tema da espiritualidade. Um outro aspecto são as pesquisas dentro das áreas psicoterapêuticas. Por exemplo, Panzini, um professor das áreas psicológicas, e seus colaboradores, eles estudaram a relação da qualidade de vida e a espiritualidade e a religiosidade. Através de práticas, esses pacientes, participando de grupos, de orações, de práticas espiritualistas e de autoconhecimento, eles perceberam que haveria uma relação direta com a melhora da qualidade de vida. O contato com o sagrado, com os valores mais significativos do ser humano, a maior capacidade de compreender, inclusive, o significado da doença. Os pesquisadores também observaram que as pessoas que estão fluindo nesse contato com a espiritualidade, quer seja através de uma religião, da sua prática de vida ou da sua visão de mundo, elas apresentam maior capacidade resiliente. Resiliência sendo a capacidade de transformar o sofrimento em competência, o trauma em aprendizado. Aqui seria o processo que também é acelerado e é motivado pela conexão com esse sagrado, com essa espiritualidade. E no caso da relação espiritualidade e saúde, quais são os benefícios que essa conexão promove à pessoa que está buscando superar uma doença? Nos idosos, por exemplo, os pesquisadores observaram em várias pesquisas, em vários estudos, que há um efeito positivo na remissão da depressão. Os idosos apresentam maior sociabilidade, maior harmonia nas relações com os seus parceiros, amigos e também familiares, quando eles estão fazendo parte desses grupos que estão envolvidos numa busca do sagrado. Um outro aspecto importante que os pesquisadores enfatizam é na população dos jovens. Os jovens, quando têm essa prática da espiritualidade, eles estão mais motivados para a vida, pelo sentido, pelo propósito. A sua sociabilidade aumenta, facilita a escolha profissional, porque eles passam a ter um sentido de vida, então eles podem escolher melhor a sua profissão e também harmoniza a relação com ele mesmo e com os demais, inclusive os seus familiares. Então, as pesquisas, nós teríamos várias pesquisas, infinitas pesquisas, porque são 30 anos de pesquisas dos interessados, dos profissionais nessa área, mas nós vamos resumir essas pesquisas dizendo que foi cunhado o termo coping, religiosidade, espiritualidade. Isso quer dizer, aprender a lidar, a capacidade de lidar com as adversidades da vida através da espiritualidade e da religiosidade. Então, os pacientes, diante de uma crise, tanto crise emocional, crise de um problema de saúde, crise de relação familiar, eles apresentam uma capacidade específica de lidar com isso. Então, a espiritualidade, a fé, o enfrentamento do estresse e das doenças físico-psíquicas são superdimensionadas, potencializadas, quando há essa conexão. Então, a gente pode relembrar aqui a nossa proposta da terapia transessencial. Quando nós estamos diante de um quadro
que nós vamos considerar os aspectos dos 6 níveis dimensionais dessa essência, inclusive o nível do self, que é o nível da espiritualidade, há uma possibilidade maior de lidar com as crises, com as doenças e com as dificuldades. Existe uma fala nos grupos sociais que diz: ter depressão é falta de fé, é falta de ter um saco de roupa para lavar. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que depressão é algo que existe, é real. Ele pode ser motivado por um quadro físico, orgânico, de neurotransmissores, de problemas de trauma, de problemas de dificuldades do cérebro e de se integrar com essas funções primordiais do organismo, do sistema. Então, depressão não é necessariamente falta de fé. Mas, dentro dos estudos, se percebe o seguinte, que quando há um componente espiritual, uma capacidade profunda de acreditar na vida, acreditar no tratamento, acreditar no universo, que seria chamado isso de fé, a superação dessa depressão vai ocorrer de uma forma mais fácil, mais possível. Então, a depressão não é causada por falta de fé, mas ela pode ser melhor terapeutizada, melhor tratada e melhor superada se houver o componente da ligação com o sagrado, da fé. Na fé no planeta, na fé na natureza, na fé nas pessoas, na fé no amor. Então, isso é importante. A fé no sentido mais humano e mais sublime do termo. Então, a angústia da depressão, ela pode ser amenizada quando se tem essa capacidade de, primeiro, ter a resiliência, entender o seu processo, aceitar as terapêuticas necessárias, sem rejeição e sem o preconceito a priori, e também desenvolver a sua capacidade de contato com o seu sagrado. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar nessa aula é sobre a melancolia existencial. Então, desde jovem, lendo os vários filósofos, e eu sempre me interessei por esses assuntos, desde 11 anos de idade, então eu fui entendendo que nós, seres humanos, temos uma melancolia que, quando leve ou no máximo moderada, ela nos faz avançar no processo de autoconhecimento. Uma pessoa muito conformada, muito ligada ao material, ela não vai fazer esse caminho da busca da existência e da compreensão. Mas a melancolia existencial, aquele gapzinho, aquilo que está faltando internamente, ela pode ser um motor para nós buscarmos a nossa capacidade de compreensão da vida, de nós mesmos, do outro, do mundo, do universo, e também de superação dos nossos conflitos e da nossa depressão ou outra doença. Então, a melancolia ela é fundamental para esse avanço, mas se ela for muito grave, se ela for de uma intensidade compatível com uma depressão, ela paralisa. Então, uma melancolia existencial leve nos proporciona movimento, nos proporciona interesse de ir além. Mas uma melancolia grave, ela aprisiona. Por isso, é importante vocês distinguirem o que essa melancolia está fazendo com você. Ela está fazendo você avançar, ter curiosidade, ler, se aprofundar, ouvir outras coisas interessantes, ou está fazendo você paralisar e ficar num quarto, numa cama, trancado em casa ou sem contato com a vida. É importante saber que essa melancolia existencial é normal quando ela não afeta o nosso movimento, a nossa capacidade de busca. Então, eu poderia dizer para vocês que ser espiritualizado não é necessariamente fazer parte de uma religião. É, sobretudo, alimentar uma conexão com os sagrados valores, a ética
as virtudes. Aí a gente pode puxar um pouquinho os filósofos da antiguidade, sobretudo Platão, que falava do bem, do bom, do belo e do justo. A reverberação do amor e da generosidade em todas as ações da nossa vida é uma proposta de estar em contato com esse sagrado. Então, o amor, se eu pudesse achar uma palavra que substituísse sagrado, substituísse espiritualidade, eu diria que a palavra seria amor. Amor no sentido da nossa doação, da nossa generosidade, da nossa compaixão. Então, uma pessoa espiritualizada, ela pode ter uma doença, pode ter uma depressão, pode enfrentar um tratamento, uma cirurgia e um tratamento para a depressão, mas ela estará mais fortalecida. Primeiro, ela aceitará o tratamento com mais facilidade, porque ela vai saber, ela vai ter fé que ela precisa ter essa disponibilidade para o tratamento. Segundo, ela vai estar em sintonia com todos os seus níveis de consciência. Ela vai sintonizar o físico, o biológico, o emocional, o espiritual. Então, ela vai estar fluindo melhor nessa possibilidade. Ela vai ter uma maior disponibilidade para a sua resiliência, ela vai aprender com a experiência e com o sofrimento. E, principalmente, a pessoa com fé e espiritualizada, ela vai ter mais abertura para ser um ser autotransformado. Então, meus amigos, eu posso concluir essa aula dizendo que a verdadeira espiritualidade é saber harmonizar as situações, as ações ou os relacionamentos, equilibrando os campos dimensionais da essência, da transessencialidade, e essa é a nossa missão verdadeira, como profissionais, como terapeutas, motivando outras pessoas a fazer esse equilíbrio, e como pacientes, entendendo que o tratamento da depressão passa, sobretudo, pela superação. E é isso que nos interessa fundamentalmente neste curso. Muito obrigada.